Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Glória a Deus, nosso Deus, ele é fiel, amém? Este homem bonito aqui, ó, é o nosso pastor Wilson Santos, amém? Wilson Santos. Amém, pastor Wilson Santos. O senhor está bem? Amém, estou bem, estou muito feliz de estar aqui com o pastor Sérgio, meu amigo, Glória a Deus. de longos anos, né? Graças a Deus. Fiquei feliz pelo convite e honrado também. Para mim é uma honra estar aqui contigo. Pessoal, eu conheço o pastor Wilson já faz aí pelo menos uns 12, 13 anos, tá bom? E graças a Deus, realmente, a gente fez uma amizade aí. Apesar da gente estar muito ocupado, você muito ocupado no seu ministério, eu também muito no meu, mas de vez em quando a gente se tromba. É verdade. Os cafés lá com a aposta daí. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Pessoal, eu vou começar nosso podcast, essa live, e eu quero que vocês compartilhem, eu quero que você deixe o seu like, eu quero que você deixe os seus comentários, por favor, tá bom? Esteja colaborando, ajudando a gente nesse canal. É um projeto novo. Se você que vai nos assistir e você puder quiser nos apoiar, tá? Entre em contato comigo para que a gente possa, se você puder me ajudar. Eu estou precisando de tudo quanto é tipo de ajuda aqui, ó, até no som aqui, na imagem. Então, se você puder me ajudar, por favor, você vai estar ajudando o reino, mais esse ministério aí, tá bom? Que a gente vai estar exercendo. Então, pessoal, eu estou aqui com o pastor Wilson Santos, e como eu falei para vocês, ele é uma bênção, tá? E eu quero que vocês sejam abençoados também, em nome de Jesus Cristo. Amém, pastor Wilson? Amém. Pastor Wilson, o senhor já é pastor há quanto tempo? Assumiu o ministério, pastorado? Eu assumi o pastorado em 2004. Sim. Né? Aqui em Guarulhos mesmo. Sim. Na época eu estava aqui em Guarulhos. Uhum. Mas já auxiliando desde 99. Já estava como pastor auxiliar, na época na Zona Sul. Uhum. Né? Sou casado. Sim. Com a morena bonita. Eita, aleluia. Como é o nome dela? É a pastora Vera. Pastora Vera. Pastora Vera. Shalom, shalom, Deus abençoe, em nome de Jesus, pastora Vera. Tenho um casal de filhos lindos. Sim. Né? Minha filha mais velha, Anne e Vivian. Quantos anos tem a menina? A menina tem 27 anos já. 27 anos, casada. Casada, pastora, terapeuta também. Terapeuta. E casada com o Itamar, que é um filho também, para mim, um menino preciosíssimo de Deus. Agregar na família. E o mais novo que mora conosco, que é o Wilson Matheus, sim, de 22 anos. 22. Caçula. É o caçula, mora conosco. Sim. Rapaz, então, mas você é pastor, né? E você lá no seu ministério, você também como pastor, você faz de tudo lá na igreja. Isso. Eu já venho assim de uma pegada de operacional, né? Sempre fazendo, sim, trabalhando. Comecei a trabalhar muito cedo. Sim. Então, gosto dessa questão de fazer, de aprender. Então, a gente mexe tudo um pouquinho, né? Rapaz, então, o pastor o cara... É o MacGyver. Rapaz, tem que fazer tudo. Tudo um pouquinho. Então, pinta... parte elétrica, eu tenho um pouco de medo, mas eu mexo. Gosto mais da parte de hidráulica, canação, essas coisas, gosto também. Se tiver que derrubar a parede, você derruba a parede, constrói a parede. Constrói a parede. Estamos construindo a igreja Kids, na nossa igreja, na parte de cima. Sim. A igreja Kids é o nosso sonho agora para até final. É uma sala grande, de 9 por 8. Sim. É grande. Uhum. E o nosso projeto é a igreja Kids, lá. Amém. Que a gente acredita muito no trabalho com as crianças, né? Sim. Algumas pessoas falam que a criança é o futuro. Sim. Nós falamos que a criança é o hoje, é o agora. Uhum. Tem que começar a cuidar de agora. De agora. Falar em criança, rapaz, a gente sabe que o pastor Wellington tem um trabalho muito bonito com criança, né? Criança e adolescente. Tem esse trabalho que ele defende essa questão da pedofilia, sim, um trabalho bem focado, muito bom. Uhum. Conselho tutelar, acompanho o pastor Wellington. Certo. E você votou nele como... Ah, não. Eu não pude votar devido à aliança, e ele sabe disso, viu, gente? Eu já falei para ele, mas eu consegui uns votos para ele, tá? Mas eu esqueci desse detalhe aí. Amém. De qualquer forma, pastor Wellington, você já sabe, você entende. É verdade. Quando se trata de... Não tem jeito, não. A gente tem que
tem que votar quando manda de lá de cima para... Aliança, né? Aliança, é isso aí. Mas tá bom. Ô, pastor Wilson, rapaz, você é um camarada que trabalha, né, na igreja, cuida da igreja, parte administrativa da igreja, tudo é você, e você ainda decidiu ser terapeuta. Sim. Sim. E por que você resolveu fazer o curso de terapeuta? Voltando um pouquinho à história, o que acontece? Antes de eu assumir a igreja tempo integral, sim, eu trabalhei quase 25 anos dirigindo caminhão. Então, não era caminhoneiro de estrada, mas aqui dentro de São Paulo mesmo. Sim. E eu tinha alguma dificuldade na questão de cuidar da igreja e dirigir em São Paulo, imagina a dificuldade que é. Então eu pedia para Deus, nas minhas orações em secreto, que se realmente o Senhor me chamou para o ministério, que Ele me preparasse para mim poder ficar tempo integral no ministério. Sim. Né? Eu deixava minha esposa sozinha na igreja, com meus filhos, era muito difícil, né? Principalmente no início. E aí o Senhor, né, usou o nosso superintendente hoje, o reverendo Marcos Soares. Sim. Inclusive estou aqui debaixo da bênção do nosso reverendo. Amém. Tá? E a pastora Anivalda. E aí ele me convidou para me ficar tempo integral nesta igreja que eu estou hoje, que fez 10 anos que nós assumimos lá. Sim. Era uma igreja que estava fechada, abandonada. E nós... São Miguel? Bem próximo de São Miguel. Sim. E aí saí do trabalho e fiquemos lá tempo integral e trabalhando, né, a igreja ali nos mantendo. Fomos desapropriados aqui em Guarulhos, né, no período do aeroporto. Sim. Hoje nós temos uma residência lá, graças a Deus. E vendo a necessidade da igreja, como eu falava agora há pouco para ti, essa questão espiritual, essa questão biológica, a gente crente às vezes exagera um pouco, né? Tudo é o demônio, é o demônio, é o diabo, é o diabo. E a gente começou a perceber que a gente orava, expulsava demônio, mas as pessoas continuavam com o problema. Uhum. E isso trouxe um despertamento para mim. Sim. E eu comecei a faculdade de psicologia, não consegui ir à frente por várias razões. Sim. Fiz um semestre e continuei estudando um pouco de coaching, um pouco de conhecimentos gerais, ainda mais nessa área emocional, né? Sim. E aí alguém me apresentou um curso de terapeuta, que é um caminho mais curto e que me dá também condição de poder atender e ajudar a agregar com o ministério. E foi o que eu fiz. E aí eu descobri, já tinha quase que certeza, e hoje eu descobri de verdade que nem tudo é demônio. Né? Muitas coisas são problemas familiares, educação, cultura, crença, traumas, situações que as pessoas viveram. E hoje eu uni, né, a terapia com o espiritual. Uhum. E aí, lógico, eu sei separar, né, porque eu atendo pessoas hoje, que não são crentes. Sim, também. Hoje você tem esse discernimento e sabe separar. Sei separar. Então, eu atendo profissionalmente e atendo também como pastor, né? Uhum. Então, pessoas que são da igreja... Como pastor, você atende na igreja. Isso, uso uma linguagem paralela, né? Com o espiritual e etc. Mas quando uma pessoa não é da igreja, então eu não misturo e eu trabalho só a linha científica com ela, biológica. Sim. E a gente tem tido bom resultado. E você tem o atendimento na igreja, você também atende no consultório? Eu atendo no consultório. Sim. Online. Sim. Só alguns casos muito específicos eu atendo presencial, né? Que nem eu atendi uma criança há mais ou menos uns 6 meses atrás, mais ou menos, uma criança que tinha problema de água. Ela tinha problema com água, para lavar o cabelo, ela tinha problema com cachorro. Seria trauma? Sim. Tá. A mãe dela teve problema na gestação. Sim. E a criança né, recebeu essa carga. E aí a criança com quase 5 anos, 4 anos, até tenho filmagem aqui no celular, depois de 5 sessões com a criança, que é completamente diferente o atendimento com criança, tá? Sim. Com criança não pode ser online. Certo. Então, a gente prepara todo o ambiente, o tapete no chão, brinquedo, muito... Tem música também? Não. Preparar o ambiente? Não. O ambiente só, sem brinquedos, é muita linguagem formal na linguagem da criança. Sim. A gente tem que sentar no chão com a criança, né, ao lado dos pais ali. Sim. E fazer todo aquele trabalho de reprocessamento. Sim. E a criança, hoje, pega o cachorro no colo. É uma coisa impressionante. Então, muitos traumas. Muitos traumas. São curados, sarados. São sarados. De verdade. Sim. Então, para você fazer esse curso aí, né? Como que é? Quantos anos que você fez? Então, eu fiz esse curso de terapeuta
ele tem duração de 1 ano. Mas para eu fazer esse curso de terapeuta, um cara já sarado, então é mais fácil. É assim? Um cara sem trauma, é mais fácil para entrar nessa linha, desse raciocínio? Como que é? Como que funciona? Eu estou falando para você como um cara leigo. Certo. Não, em termos de aprendizado, é o mesmo. Tanto uma pessoa leiga como uma pessoa mais experimentada, mais experiente da vida, a regra é a mesma, a grade de matéria é a mesma, tá? Todo o material didático, o material de ensinamento é o mesmo, tá? Mas nem todo mundo precisa de terapia, né? Não, todos precisam de terapia. Todos precisam? Todos precisam. Até eu preciso? Precisa. Rapaz. É. Exatamente. E você fez terapia? Eu fiz terapia. Mas sem precisar? Eu achava que não precisava. E quando eu terminei o curso, aí comecei a parte do estágio. O estágio começa comigo, sim, né? Então eu entro na grade, aciono lá um terapeuta que já está em ativa, que faz parte da grade da escola, né? Da escola, e aí essa pessoa vai me atender. Então ele me manda uma ficha... Presencial? Não, online. Online. Ele me manda uma ficha de anamnese, que ela tem 11 folhas. Aí eu preencho essas 11 folhas, né, tudo online, né? Sim. E respondo, e aí ele vai analisar e a gente marca o dia para fazer uma avaliação. Sim. E ali vai para... Só naquela ficha ali, que são 12 páginas, sim, já é o início de um reprocesso, né? E ali eu achava que eu estava tudo bem, e no momento, né? Tanto é que eu falei para você agora há pouco, a minha terapia durou quase 4 meses. 4 meses de terapia? Terapia. Uma vez por semana, né? 4 meses? 4 meses. Isso porque você não precisa de Isso terapia. porque eu não precisava, imagina, gente. Mas então tem gente que vai mais de 4 meses? Vai. Aluno seu? Não, nesse método não. Não. O máximo que chega é 6 meses. Rapaz. 6 meses de terapia toda semana. Uma vez por uma semana. Vez por semana. Se a pessoa tiver condição e quiser fazer mais do que uma vez, pode também. Sim. Mas normalmente as pessoas fazem uma vez por semana. Tá? Aí a pessoa, quando ela procura um terapeuta, é porque o negócio já está avançado. Que pena que muitos agem dessa forma, né? Mas você acha que uma pessoa comum, igual eu, qualquer uma pessoa comum, precisa de terapeuta? Precisa de terapeuta. Isso é comprovado que a pessoa precisa de terapeuta. Não, o grande erro que acontece muito, pastor Sérgio, é que as pessoas acham disso, que só precisa do terapeuta uma pessoa que já está sinalizando um problema emocional. E não é. Quando a pessoa sinaliza o problema, ele já está moído por dentro. Então, se você não tem nenhuma, por exemplo, uma criança, um jovem, um adolescente, você fazer terapia com ele, muitas coisas vai ser removidas do seu inconsciente, porque nós trabalhamos o inconsciente, né, da pessoa. E vai deixar de ter sérios problemas futuros. Entendeu? Normalmente, a pessoa da classe média alta, que a gente usa muito, porque assim, a classe média e baixa acha que não precisa. Em vez de eu pagar uma terapia, eu vou comprar isso, comprar aquilo. Mas os velhos precisam de terapia? Todos nós precisamos de terapia. De que idade a faixa etária para terapia? Existe isso? Não existe uma faixa etária. Tá. Mas aí, vamos supor, o que acontece lá na terapia? Você conversando com a pessoa, até a pessoa voltar lá naquele choque que ela teve, é isso? O que acontece? Nós trabalhamos o método chamado terapia de reprocessamento generativo. Tá? É um método que não tem muito tempo, se não me falha a memória, são 6 anos que o doutor Jair Soares, depois de muitos anos de estudo e muitos atendimentos como psicólogo, porque ele é psicólogo, e ele começou a perceber que as pessoas não eliminavam a dor. Então, as pessoas, ele no seu tratamento, era como se a pessoa estivesse administrando a dor. E ele pesquisou muito, gastou mais de R$500 mil em cursos, e treinamentos e pesquisas, e ele descobriu, né, comprovadamente, que esse método ele elimina a dor. A dor. O ato que você viveu, não. Você vai lembrar, só que não vai doer mais. E aí, o que acontece? A gente trabalha o cronológico, que é a idade
do 0 aos dias atuais, tá? O somático, que é quando a pessoa começa a representar, ela começa a sentir dores, desconforto, etc, etc, etc. Sim. Ânsia de vômito, enjoo, moleza, sono. É muita coisa que aparece na somatização. O temático, que é o tema. Sim. Por exemplo, a pessoa fala do tema, por exemplo, família, Sim. que é um dos piores. Violência, desprezo, rejeição, muitos agressão, traumas. muitos traumas. Aí o quarto é o futuro, que a gente trabalha o futuro, e a potencialização. Rapaz, se for falar sobre todos esses tópicos aqui no podcast, a gente vai ter muito pano para manga aí. Muito pano para manga. Vai ter que fazer vários podcasts. Vários podcasts. Rapaz. Tá. Então, essa terapia, o que acontece? Eu trabalho com a pessoa, e outra coisa que é o mais assim, que eu vi que é o extraordinário de tudo, que você não precisa falar o que aconteceu. Porque o que vai acontecer? Eu vou te orientar, te direcionar a reprocessar, tá? Sim. Você vai reprocessar. E você vai reprocessar algo ruim que aconteceu na sua vida. Sim. E você precisa me falar o que é. E se eu não lembrar? Não tem problema. Quando você ativar o teu inconsciente, ele vai vir. Sim. Vem. E aí o que vai acontecer? Eu vou te perguntar o seguinte. Que filme você fez aí na tua mente? Aí a pessoa vai dizer, eu fiz um filme ruim. Tá. Você tá sentindo alguma coisa? Tô. É difícil não tá. Sim. Aí eu vou perguntar para ela assim, você tá sentindo o quê? Aí a pessoa vai dizer, eu tô sentindo o coração acelerou. Sim. Aí eu vou pontuar. Tá. De 0 a 10, quanto tá acelerado o teu coração? Se você tivesse que dar uma nota. Tá 9. Aí então vamos trabalhar o coração. Sim. De novo, vamos lá. Aí a pessoa vai no mesmo período, por exemplo. Vai cavando. E vai cavando. Chega um momento que a pessoa não sente mais nada. Então agora vamos para 15 agora, de 10 a 15. E você vai. E daqui a pouco a pessoa elimina. Como que você... você está falando que é de 0 em diante, mas como assim do 0? Do 0 você nem está existindo, zero idade. Então, do zero idade porque às vezes você não consegue separar se foi 1 ano, se foi 2, se foi 3, né? Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade de lembrar. Será que tem gente que lembra lá do ventre? Tem um caso da escola, que é um assim que eu fiquei impactado, de um rapaz que ele é terapeuta hoje, né? Inclusive ele faz parte da grade da escola, e ele o pai dele perdeu o emprego, a mãe estava gestante. Sim. E aí ele falou para a esposa, falou, a gente vai ter que abortar essa criança. Rapaz. Porque eu estou desempregado, não vou conseguir criar. E essa criança agitava no ventre. Ouviu. Olha só, uma coisa louca, maluca, né? Sim. Não é exorcismo, não. É real. Uhum. E aí, só que ele só foi descobrir isso quando ele estava adulto. A criança descobriu quando estava adulta, no ventre. Aí ele foi. Aí, no reprocesso, ele conseguiu ver a cor do vestido que a mãe estava. Quando ele falou para a mãe pulou para trás, porque a mãe nunca tinha falado para ninguém. Para ninguém, foi só ela e o marido. Mas a criança estava no ventre. Estava no ventre. Enxergar. Então, são mistérios da ciência. Rapaz, e o resultado? A pessoa é curada. É curada. E o nosso professor, ele fala o seguinte, quanto pior, melhor, ele fala. Quanto pior o caso, melhor é para se resolver. Mas não acontece, de repente, a pessoa manifestar uma parte espiritual aí, uma perturbação, né? Um encosto, alguma coisa assim, pode acontecer? Pode acontecer. No caso dele... Você sabe de alguns casos nessa situação? Não tem. Tem nada a ver, não é isso que trabalha. Não é isso que trabalha. Não é a área espiritual. Não é área espiritual. Não é área espiritual. Emocional? Emocional. Traumas. Traumas são as doenças emocionais. Então, na sua opinião, todos nós precisamos... Eu me considero um cara sarado, tá? Mas... Isso de forma espiritual, não tenho traumas, não tenho nada, mas você acha que... Com certeza. Rapaz, acho que é melhor terminar esse podcast aqui, senão ele vai me convencer a procurar um terapeuta. Não é possível.
Acho que é melhor a gente interromper esse negócio. Mas vamos lá, pastor Wilson. Então, a sua experiência, você teve alguma experiência assim que você viu e que marcou você? Não teve nenhuma assim de manifestação, rolar no chão, esses negócios, ou parecido? Como que foi? Na terapia? É. Não. Até aqui, só pessoas assim muito feridas, né? Sim. Muito machucadas, que no reprocesso, que ela vai reviver aquilo. Sim. Por quê? Eu vou explicar para você por quê. Porque o que nós trabalhamos é o inconsciente. Sim. Então, nós temos o consciente e o inconsciente. Por exemplo, quando a pessoa sonha, é uma descarga do subconsciente da pessoa. Então, o inconsciente é que registra tudo. Então, o inconsciente, o meu inconsciente, o seu inconsciente, sim, o nosso inconsciente, ele não tem ontem nem hoje. A ciência chama de atemporal. Sim. Então, por exemplo, eu faço o reprocesso, a pessoa está lá fazendo o reprocesso do 0 aos 10 anos. O que ela sentiu naquele dia, ela vai sentir agora. Ela vai sentir. Aí a gente vai reprocessar na primeira, na segunda, normalmente na terceira ou no quarto reprocessamento, ela já não vai sentir mais. Porque eliminou. E esse, nós chamamos de congelamento. Ela ficou congelada nesse período do sofrimento, do trauma. E aí, isso interfere na produção dela hoje, a produtividade dela hoje. Muitas vezes no casamento, muitas vezes no trabalho, muitas vezes para realizar um sonho. Na área sexual, tem vários casos, pessoas que tinham problema na área sexual e ela estava congelada. Mas mesmo a pessoa sem ser violentada sexualmente, mesmo, ainda tem alguns resíduos, você acha? Tem um caso de uma pessoa também, que o professor compartilhou conosco na mentoria, de um rapaz que ele era casado e toda vez no momento do ato dele, no momento dele ter o momento do seu prazer, ele parava. Uhum. Ele paralisava. E aí, por indicação, fez a terapia. Sim. E aí descobriram o quê? Quando ele tinha 7 anos, o pai dele não deixava ele jogar futebol. Então, ele colocava roupa, colocava chuteira, colocava tudo. Quando ele ia para jogar, o pai, não. Naquele período da vida dele, o maior prazer dele era o quê? O futebol. Mas o pai falava não. Sim. E o homem, qual que é o maior momento do homem na hora que ele está na relação? É o momento do que ele vai ter aquela sensação do prazer. Sim. E ele não conseguia. E depois que ele fez a terapia que reprocessou. E quem vai dizer que tem a ver uma ligação, uma coisa com outra? Entendeu? É a questão do prazer. Então você tem prazer em falar, você tem prazer em andar de bicicleta, você tem prazer em viajar, você tem prazer na relação, você tem prazer em muitas coisas. Sim. Onde está o prazer? E ele era congelado na área do prazer. Incrível. E quando a pessoa lembra as coisas lá atrás do passado, a pessoa tem jeito que no seu caso, assim, que você já percebeu, ou já contaram para você, teve pessoas que foram curadas também por esse tipo de trauma, assim, desde criança, no caso? Sim. Sim, pessoas que foram curadas. Não importa a idade, como você falou, mesmo do zero. A pessoa lembrou, ativou, reprocessou, eliminou. Quantas sessões uma pessoa precisa fazer? Então, aí vai de pessoas para pessoas, tá? Tem gente que reprocessa rápido. Em uma sessão? Tem gente que já é curado? Não. Uma não. Até aqui não teve. Pode ser que tenha, mas até aqui não. Mas então o normal seria quanto? Pelo menos, no mínimo 6. No mínimo 6. Se a pessoa for muito bem para reprocessar. Então seria uma vez por semana. Isso. Se uma consulta custar R$100, então a pessoa paga 400 na semana. Quer dizer, no mês. Sim. Porque é uma vez por... nesse caso aí. Uhum. Rapaz. Depois a gente volta mais sobre a terapia. Okay. Mas teve algum problema seu? A sua esposa está bem? Minha esposa está muito bem. Está bem, graças a Deus. Tá. A sua esposa, ela cuidou de uma criança, ela não foi babá, né? Não. Foi trauma? Eu posso perguntar assim, foi tipo um trauma que aconteceu com vocês, quando vocês cuidaram de uma criança? Aí gerou um trauma, né? Nesse trauma. Acontecido, se gerou um trauma. Por favor.
Conta pra gente. Então, o que acontece? Eu uso também muito, pastor Sérgio, essa situação, já levando agora para o lado pastoral, chamado. Sim. Nesse período eu estava meio que, não vou dizer afastado, né? Porque eu nunca fui de me afastar, mas eu estava parado, frio, parado. Né? Mas eu não ia na igreja com frequência, aleatoriamente. Mas era focado no trabalho, porque ela não era convertida. Sim. Ela chegou e ia comigo algumas vezes, mas não, por causa dessa situação dela não querer muito, eu tirei o pé também. Sim. E nesse período veio um familiar nosso, lá do norte, né? Meu primo, Lúcio, com a esposa, sim, com duas crianças, uma da minha idade da minha filha mais velha, que é, do mesmo mês da minha filha, inclusive. Sim. Essa menina, filha dele, é do dia 3 de janeiro, e a minha filha é do dia 7 de janeiro. Eles têm a mesma idade. E um menininho de colo, com 8 meses. Sim. E eles vieram para cá, ficaram um período na nossa casa, sim, tá? Na nossa casa. E aí começou a comprar as coisinhas dele para ir morar na casa dele. Aí já estava na casa dele, estava comprando as coisas. Não sei se você vai lembrar ainda, né? Faz tempo que você vai lembrar da loja. Quem lembra da loja Mapping? Mapping. E eles tinham um sonho de fazer compra no Mapping. Era um shopping, o Mapping. Era o shopping da época. E aí ele falou comigo, ó, primo, eu vou com a minha esposa no shopping e tal. E ela combinou com a minha esposa para deixar o menino com a minha esposa, o Rafael. Sim. O nome da criança era Rafael. Sim. E deixou a criança à tarde. Aí quando ela estava saindo, ela falou, ó, Vera, eu já dei banho no Rafael, já dei comida, ele vai dormir 3 horas, aqui 3 horas, porque ele acorda para comer. Tá aqui a comidinha dele, deixou separadinho. E eu trabalhando, o esposo trabalhando, e ela foi encontrar com o esposo lá no viaduto do chá, lá onde ficava o MAP. Sim. Né? E tudo bem. Quando eu normalmente chegava umas 6 e pouco, 7 horas em casa, quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava na rua, gritando, desesperada, né? Na porta de casa. Eu desci do ônibus, atravessei a rua, que eu morava na rua, que passava o ônibus. Sim. Quando eu desci, a minha esposa me viu, gritou, Wilson, ela falou que o meu primo morreu. Sim. Eu entendi o meu primo, sim, eu né? estava fazendo conta. Mas foi o filho do meu primo que morreu, né? Falei, mas como que aconteceu? Ela, não sei, vem aqui. Aí eu entrei correndo em casa, e quando eu entrei na casa, a criança estava no berço da minha filha, e a minha filha dormia na cama. E essa criança dormiu e não acordou mais. Não acordou mais. Rapaz, 8 meses. 8 meses de vida. E aí, eu falei, eu não sei, eu chamei a vizinha aqui para ver, porque deu 3 horas, porque o menino era um reloginho para comer. Dava 3 horas e despertava. Sim. E deu 3 horas, o menino não despertou. Deu 3 horas e meia, nada. 4 horas ela foi ver, tocar no menino e tal. Ela sentiu o menino duro. Aí ela chamou a vizinha. E quando a vizinha chegou, tocou na criança, a criança estava dura, e falou, essa criança parece que está morta. Aí chamou o meu tio Pedro, tava né? Roxa, alguma coisa? Não, estava só durinha lá. E aí, tá morta mesmo. Aí já tinham ligado para a polícia, aí aquela situação toda, e aí foi com em seguida eu cheguei, aí a polícia já estava na minha casa, aí aquela humilhação, né? Que tem alguns policiais que são profissionais, né? Mas tem alguns que gostam de agitar. Aí já falou que a gente tinha matado a criança. Foi uma pressão psicológica terrível. Saiu na televisão também ou não? Não chegou a sair da televisão, né? Muito tempo não tinha tanto movimento assim como hoje tem, né? E nessa brincadeira, a polícia foi lá e olhou toda a minha casa, procurou droga, procurou arma. Quem foi que matou? Aí eu fui para a delegacia, contei a mesma história mais de 10 vezes. E aí o pai e a mãe não sabiam. Que ela a criança estava em casa. Agora pensa para nós dar notícia para os pais. Então, na época não tinha celular para você chegar e ligar. Não tinha. Não tinha como comunicar. Não tinha como comunicar. Aí 10 e tanto da noite, quase 11 horas, chegam os pais. Sim, com a sacola cheia. Com a sacola cheia do mapa. Rapaz. Meu Deus do céu. Então, foi difícil. E que horas que foi Foi aproximadamente umas 5 horas da tarde, que ela saiu, era média mais ou menos umas 2. Tá. Quando reconheceu que a criança estava morta, era umas 5 horas da tarde? Foi, 5 e meia, mais ou menos. E aí, umas 10 horas da noite, chegaram os pais. Os pais. Cheio das sacolas. Cheio das sacolas. E tinha muita gente na porta da sua casa? Não. Só o pessoal que morava ali mesmo. Que é essa família e um tio meu. Sim. E aí, isso foi um trauma. Foi um trauma. E aí a gente ficou preocupadíssimo, né? Sim. A minha esposa mesmo, aí ficou preocupada que poderia ter sido negligência dela, né?
Então a gente pensa tudo. E aí, como que foi? Tá. E para explicar... Para explicar, foi difícil. E aí ficamos com aquela criança ali até as 4 horas da manhã do outro dia, até aquele veículo lá e retirar. Né? Que não podia colocar a mão, os policiais falaram, não põe a mão não aí, porque qualquer coisa pode alterar o resultado da autópsia depois. Então, ninguém põe a mão. Sim. E aí, imagine, quando os pais chegaram, não poder tocar. Então, foi muito difícil, muito difícil. Eu posso dizer que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E aí, quando foi às 4 da manhã, mais ou menos, a polícia se retirou. E aí, nós fomos lá para o Hospital das Clínicas, né, para o IML, para aguardar o resultado. Ainda bem que saiu na hora também, porque às vezes demora um pouco, né? Mas saiu na hora o resultado. E aí saiu, deu broncopneumonia bilateral. Foi pneumonia nos 2 pulmões. E era agressiva. Só que os pais não sabiam que a criança estava enferma. Os pais não tinham percebido isso. Não tinham percebido. Então foi algo muito, muito terrível, muito doloroso. E ali eu ouvi o chamado de Deus na minha vida, né? E aí, a partir dali, eu conversei com a minha esposa, falei, ó, eu vou me posicionar agora, vou firmar, e se você não quiser ir, eu respeito, mas eu vou. Tá? E aí, firmei de lá para cá, nunca mais paramos, né? Tínhamos o chamado pastoral, aí estudamos, fizemos o Instituto Teológico da Quadrangular, e fomos para a convenção, e ficamos auxiliando, ajudando, e hoje estamos aí já. E esse trauma, quando que você percebeu que você foi traumatizado? E o trauma, ele causa um bloqueio, né? A gente chama de congelamento, né? O trauma, depende do nível do trauma que a pessoa vive, que a pessoa passa, ele congela a pessoa. Sim. A pessoa pode entrar no nível de depressão, né? Crise de ansiedade. A pessoa pode ser uma pessoa retardada para estudar. Ela diminui o ritmo do desenvolvimento. A pessoa tem dificuldade de raciocínio, porque ela está em algum período da vida dela congelada, né? Por algum trauma que ela viveu. Ela fica com medo de se expor, entra muito uma timidez. Uma das coisas que acontece muito é a timidez. A timidez trava também. Trava. A pessoa fica tímida para falar, para se expressar, sabe? Sim. E aí... Para conquistar, para falar em público, sim, sabe? E aí acontece esse tipo de trauma, assim. Quando que você percebeu que você precisava, que você estava traumatizado e precisava de ajuda? Ou você não percebeu isso? Não, eu não percebi. Eu fui vivendo... Não bloqueou você? Não, bloqueou, não me bloqueou. Até então, o que eu vi não me bloqueou. Tá? Não me bloqueou, eu continuei, fui enfrentando as circunstâncias, os desafios, as situações, Se a sua esposa colocasse uma outra criança em casa, para você de boa, ou você fala, não, por favor, não... Não, para mim não. Agora, para ela, sim. Para ela, sim. Até hoje, ela não quer mais. Não quer saber de cuidar. Ela cuida ali na hora, no momento, mas se alguém falar, eu quero deixar minha criança com você, porque ela fala, não. Melhor não. Hoje, para ela não quer viver, que ela, querendo ou não, ela lembra do que ela passou. Ela não fala, mas eu acredito que sim. Sim. Né? Sim. Eu acredito que sim, mas ela evita. Principalmente criança novinha, mais ainda. Quando é criança que fala, brinca, anda, corre, porque lá nós moramos num condomínio, que é um condomínio de sobrados, né? Sim. E na vizinha lá, 2 casas depois da nossa, tem uma criança lá que chama a gente de vô. Vô e vó. Você já é avô? Não, minha filha está gestante agora. Tá. Estou muito feliz por isso, inclusive. Amém. E então, aí ela fica com a gente, a Isadora, ela fica com a gente lá, sempre os pais precisam por alguma coisa e outra, mas, assim, criança já crescidinha já. Sim. Criança recém-nascida, ela não... Mas... Melhor não, ela acha que não. Ela passou por alguma terapia? Não, eu comecei a fazer com ela, depois ela quis parar, não falou nada, tá bem, não sinaliza nada, então também não falamos nada. Se ela fosse fazer o curso, ela teria que fazer... Está dentro do estágio. Qual é o número de terapia que a pessoa tem que fazer? Não tem um número. Não tem. É você reprocessar a sua idade, os seus dias de vida. Sim. Praticamente você tem... no computador tem esses negócios aí, né? Tipo, não é reiniciar. Tem uns negócios assim que a pessoa zera tudo, né? Começa tudo de novo. Tudo de novo. Eu não sei qual é a linguagem que o pessoal fala. Não, o computador é reiniciar mesmo. Tá. E nós é reprocessar. Reprocessar. Meu
Tem umas linguagens no computador também que, tipo assim, faz uma limpeza, pendrive, você faz uma limpeza no pendrive. Tirar os vírus, né? Para você reutilizar. Isso E mesmo. é bem por aí. É bem por aí, porque você zera todo tipo Você de trauma, de doença. sujeira, aquilo que está atrapalhando. Tira. Filtra. Filtra tudo. De verdade. Uhum. E você pretende ou você está escrevendo o livro? Eu estou escrevendo. Sim. Escrevendo, pretendo, não tem uma data ainda, né? Ainda falta muita Sim. coisa. É uma biografia da minha vida, da minha Sim. história. Algumas pessoas citaram para mim, pastor, por que você não escreve um livro? Você tem tantas experiências que você viveu, né? E falei, é uma boa mesmo. Então eu comecei, mais ou menos um mês e pouco para cá, eu dei uma parada de escrever, né? Mas preciso logo retomar. Mas eu pretendo, sim, é um sonho meu escrever esse livro, Sim. que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Uhum. Eu também tenho um histórico de pessoas que eu coloquei na minha casa, que eram viciadas em drogas. Sim. Né? Pessoas que estavam com um problema sério, que estavam com a vida destruída. Eram jovens. Sim. Alguns familiares, outros Sim. Amigos, né? Mas você colocou mais de um? Foram 7. Mas de uma vez? Não, um de cada vez. Períodos diferentes. Tá? Mas você ajudou 7 pessoas, pelo menos? Não, ajudamos muito mais, né? Mas que dentro da nossa casa foi. Dentro de casa. 7 pessoas você colocou dentro de casa para estar ali, ó. Isso. Lá. Alguns morou conosco mesmo, outros moravam em frente, né? Algum deles deu trabalho dentro de casa? Deu trabalho. Teve alguns que a gente ia para agressão, mesmo para né, não queria obedecer. Porque esse pessoal que usa droga vem do campo da malandragem, né? Sim. Então, na mente deles, assim, todo mundo é bobo e eles são espertalhões. Sim. Só quem precisa de ajuda é eles, né? Sim. São tão espertos que quem precisa de ajuda é eles. É eles. E aí a gente tinha um jogo de cintura e, por outro lado, eu vejo também que foi um grande livramento, né? Porque, imagine, eu com a minha esposa, meus filhos, colocar uma pessoa com problema de droga dentro da minha casa. Sim. Hoje eu não faço mais isso. Sim, mas ela concordava, né? Ela concordava na época. Né? Então, mas hoje nem ela concordando. Nem ela concordando, eu não quero mais. Não, hoje a gente ajuda à distância. E eu tenho um projeto na igreja, chamado Projeto Celebrando a Vida. Sim. Que é um trabalho, com base naquele livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, né? Sim. Ele faz um comentário sobre o Celebrando a Vida, que é um trabalho para drogados e codependentes, que são familiares. Então, qualquer tipo de vício, toda segunda-feira, nós temos um trabalho lá, espiritual e terapêutico. Sim. Toda segunda-feira. Que horário? Das 19h15 às 21h. Uhum. Então, tem um louvor. A gente sempre usa é mesclado. É uma música, a gente sempre usa um ritmo de pagode, sim, até com uma estratégia para atrair pessoas, tá? Então é um pagode, Vai atrair ou vai espantar pessoas? Vai atrair, vai trazer para perto. O pessoal gosta. E aí uma palestra de 35 minutos, sim, e depois a gente divide. Com droga para uma sala, família para outra sala, sim, jovens para outra sala, sim, criança para outra, e aí tem um círculo ali e um tempo de partilhamento. Tem um líder. Cada um tem um líder. Né, para dirigir essa reunião. Muito bom. Certo. E a gente tem tido bons resultados. Uhum. Nesse livro que você está escrevendo, além de você contar algumas essa história aí da criança, vai estar no livro? Vai estar no livro. Vai ter alguma história quando você era criança também? Os seus pais eram separados? Isso. Se separou com quantos? Você tinha quantos anos? Quando meus pais se separaram, eu tinha 8 anos. 8 anos. Houve trauma? Houve. Sim. Foi quando eu fiz a minha terapia, foi onde doeu mais. Mas você já sabia que tinha trauma ou descobriu na hora da Sabia, terapia? Já tinha pedido perdão para meu pai já tinha pedido perdão para mim, minha mãe. Sim. Mas no momento do reprocesso, doeu de novo. Só que hoje não dói mais. Mexeu na ferida. Mexeu na ferida. Foi feito de uma forma que hoje não dói mais. E eu que achava que já tinha resolvido. Sim. Mas não tinha. E aí, com os 8 anos, meus pais se separaram. Nós morávamos aqui. Só que meus pais são do Nordeste, né? Do Norte. E aí minha mãe foi embora, nós fomos com minha mãe, né? Já tinha um que estava lá, um filho que já tinha ido, encostado a mim, o Edilson, e fomos nós 3. Então ela ficou com 4 filhos lá. Sim. E aí ela não conseguia manter os 4, cuidar dos 4, ela conversou com meu pai, através de carta, né? E meu pai foi buscar 2, que foi eu e mais o outro irmão encostado a mim. Sim. E nesse período,
Meu pai já estava com outra pessoa, né? Uhum. E aí tem alguns atritos, que é natural, né? A mulher casou com meu pai, não com os filhos, né? Sim. Mas os filhos têm no pacote, não tem jeito. É. E aí ficamos um tempo ali. Nesse período, meu pai separou a gente da casa para morar no fundo do quintal. E ele morava na casa da frente. Mais um ano para frente, meu pai saiu do emprego que ele trabalhava aqui e foi embora para o norte. E lá, ainda ele já colocou a gente para morar separado definitivo. Sim. Então, com 10 anos de idade, eu já morava sozinho. Uhum. Eu com 10, meu irmão com 11. E esse morar sozinho, morava onde? Morava num terreno que era dele, e ele adquiriu um outro terreno. Tá, mas esse terreno tinha uma casa. Tinha uma casa. Tinha um comércio na frente, uma casa atrás, e atrás da casa, um quartinho que eu vivia, era 3,5 por 2. E aí vivi a minha infância muito sofrida, passei muita fome. Conheceu drogas? Conheci Prostituição? Conheci de tudo, mas nunca provei. Né? Crime, armas, pessoas me ofereciam de tudo, né? Mas graças a Deus nunca toquei numa arma. Apesar que eu peguei uma vez só numa arma, né? Achei muito estranho, né? E drogas, bebidas, né? Mas graças a Deus nunca tive problema nenhum com vício. Sim. Nenhum. Graças a Deus. Sempre gostei muito de esporte. E eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho. Então hoje eu me vejo, eu sou uma pessoa que eu faço muito amizade. Sim. Faço amizade fácil e rápido. Sim. Por quê? Porque muitas pessoas, né, que eram a minha amiga, mataram minha fome. Sim. Então hoje eu tenho muitos amigos, faço muitos amigos. Por que assim que você fala que você passou fome mesmo? Não tinha... Não. Você ficava quanto tempo sem comer? Eu já fiquei o dia inteiro sem comer. Fiquei dia, noite, fiquei vários dias sem comer. Só na água mesmo? Só na água. O que acontece? Meu pai, devido ter ouvido que essa mulher, ela não bateu muito com a gente, né? Sim. Aí meu irmão não aguentou muito a pressão, ele voltou de novo para casa da minha mãe. Sim. Então eu falei, eu vou ficar, porque eu gostava da cidade. Sim. Minha mãe morava na época na roça. E eu não gostava muito da roça. Sim. Então eu falei, vou ficar. Então eu tinha muitos amigos e tal. Então eu trabalhava de engraxate. E quando eu ganhava um dinheirinho, beleza. Sim. E só quando eu não ganhava, eu ia para casa do meu pai, muitas vezes eu batia na porta e a minha madrasta não abria a porta. Então várias vezes eu ia e aí muitas vezes eu ficava sem comer. De verdade. Eu lembro, um dia desse que eu revelei para minha família, eles não sabiam, sim, que teve uma vez dessa que eu chorei de fome. Estava com tanta fome que eu chorei de fome. E, então, assim, hoje eu tenho muita cautela nessa questão de comida, sabe? Eu não gosto de desperdício. Sim. Valorizo muito um pão. Para mim vale muita coisa, um pãozinho. Para mim é muita coisa, né? E por isso passei. Aí o que acontecia? Eu criava uma forma de ir na casa dos meus amigos, justamente nas horas das refeições, para ir comer. Então, muitos amigos, muitas pessoas, de verdade mesmo, muitos, que hoje, quando eu vou lá de férias, né? Que nem todo mês de janeiro a gente vai. Sim. Eu vou lá agradecer a eles, eu Sim. vou lá dar uma palavra, levo um mimo, um presente para agradecer. Quando eles te ajudavam, eles sabiam não, que você... Não sabia. Não sabia. Ficou sabendo depois. Sim. Não sabiam. Cara, eu também já passei uns perrengos assim, que também as pessoas não sabiam, não, entendeu? Mas eu também fui trabalhar ali para a pessoa pensava que eu estava fazendo o bem para eles, mas na verdade, rapaz, eu estava trabalhando pelo prato de comida. Pelo prato de comida. Eu já fiz muito isso. Então, ali você pelo menos tinha comida. Depois a pessoa veio me pagar, eu falei, não precisa pagar não. Fica como um presente de casamento para você. Tá vendo? Mas para mim, rapaz, foi uma semana que eu fiquei ali, foi pelo prato de comida. Exatamente. É algo terrível. Certo. E qual é o recado que você pode deixar, então, para a gente concluir? Qual é o recado que você pode deixar para o pessoal que está em casa sobre terapia? Você acha que a pessoa deve procurar um terapeuta? Quem pode, na verdade, são todos. Todas as pessoas precisam de terapia. Sim. Não só na questão que a pessoa está doente emocionalmente. Sim. Às vezes a pessoa está bloqueada num período da vida dela, sim, né? Então, assim, a terapia é bom, vai ajudar, vai trazer um destravamento na vida da pessoa, vai fazer com que a pessoa melhore muita coisa na vida dela. Ó, se não ajudar, eu garanto que atrapalhar não vai. Agora, se você olhar por um dado até científico, né,
a própria ciência comprova que mais de 80% das doenças que a gente tem, Sim. elas são de origem emocional. Né? Então, está mais que comprovado que a gente precisa fazer terapia. Não é? Então, todas as doenças, cientificamente é comprovado. 80% delas, sim. 80% das doenças, elas são de origem emocional. Sabe? Então, é importante tratar. Se a pessoa pode, né, faz uma vez, faz outra, não precisa fazer muito, tirar o pão das crianças. Sim. Mas a pessoa vai perceber que ela precisa. Sim. Né? Quantas vezes pessoas que têm um problema não resolvido e aquilo ali ficou, a pessoa não resolveu. Por exemplo, eu tinha um problema de tireoide. Tireoide está relacionada ao problema. Onde é a tireoide? Aqui, ó. Sim. Qual que é o contexto da tireoide na terapia? Eu engoli muita coisa. Se o quê? Engoli muita coisa. Eu engoli muito não. Eu engoli muito desprezo. Como diz o ditado popular, eu engoli muito sapo. E não podia falar. Então, assim, emocional. Causou problema na tireoide. Eu fui saber há pouco tempo, eu não sabia. E você conversa com o médico, por que você nasceu com tireoide? Ele não vai falar. Não, você tem tireoide. Mas por quê? Não sei porque você tem. Porque é uma glândula que todo ser humano tem. Isso. Entendeu? E normalmente a tireoide ela é muito mais nas mulheres do que nos homens. Sim. Porque as mulheres são mais emotivas do que os homens. Eita, rapaz. Incrível, né? Rapaz, então, pessoal, depois desse podcast aqui, eu acho que você vai procurar um terapeuta. Seja você quem for aí, eu acredito que tem de gente. Tá, vamos lá, vamos esticar o assunto. E aquelas pessoas que têm problema de tireoide e ela acaba engordando. Então, é porque o corpo dela, o problema dela é que ela, por exemplo, ela é assim, ó, todo excesso esconde uma falta. Então, no problema dela, ela se refugia na comida. Entende? Em toda excesso, quando você vê uma pessoa com muita coisa numa área só, é um excesso. Ela está escondendo alguma coisa. Ela quer esconder alguma coisa. Então, todo o excesso esconde uma falta. Por exemplo, a pessoa que tem doença, mania de limpeza. Ela tem mania de limpeza. Não que a limpeza é errado, mas tem gente que é doente. Você faz terapia com ela, você vai descobrir que tem alguma coisa. Aí ela descobriu o prazer na terapia para se sair de algum BO que ela tem na vida dela. Então ela vai para a terapia. Tem gente que, pessoa que tem coisa que ela gosta de fazer muito, normalmente é um excesso que esconde uma falta que ela tem numa outra área da vida dela. Rapaz, porque tem pessoas que têm problema sério com obesidade por causa de tireoide. Esse é o oral, nós chamamos de oral. Ele, que é o fala dos comportamentos corporal, né? Que são 5. Sim. Então, o moral, ele fala muito, ele ri muito, ele às vezes chora muito, mas ele também come muito. Tá entendendo? Tem pessoas que ela tá fazendo terapia e ela tem muita dor aqui, ó. No ombro. Essa questão do tórax aqui. Isso aqui é o quê? É uma pessoa masoca. Ela é masoquista. Então, ela sustenta muito peso dos outros. Normalmente, isso acontece muito com pessoas de média idade, que já tem filho, que carregam a família nas costas. Sim. Então, entendeu? Que quando chega os 50 tem que descansar. Tem que descansar. Mas nesse caso, tem gente que carrega a família nas costas. Carrega a família nas costas. E aí vem um monte de doença. Vem um monte de doença. Porque vai gerar doença, né? Rapaz. Meu irmão, vivendo e aprendendo. Sim. Não? A escola da vida para nós. Então tá bom. Pastor Wilson, quer dizer que é um prazer recebê-lo aqui. Deixa eu te perguntar, no seu ministério, né, no ministério pastoral, quando foi que você expulsou o primeiro demônio? Eu até brinco nisso, né, quando eu expulsei o primeiro demônio. Porque sempre a gente, rapaz, inexperiente, a gente, né, apanha um pouco, mas vamos lá, quando foi? Eu lembro o ano só, não lembro o detalhe, mas eu lembro que eu estava na minha casa, foi no ano de 2002. Sim. E um irmão chegou na minha casa e falou, eu era auxiliar, pastor auxiliar. Sim. Pastor, tem uma pessoa que me pediu para ir orar por ela, que o familiar está doente, ela achava que estava doente. Sim. Né? E quando nós chegamos lá, a pessoa não estava doente, estava demoniada. Estava demoniada. E quando eu vi, eu já fiquei meio cabreiro, porque eu nunca expulsado, né? E quando eu entrei nessa casa, a pessoa, né, o inimigo falou na boca da pessoa, e por um familiar que estava lá, vou te pegar, sim, um outro, né? Sim. E eu era meio zoeirão, porque eu sempre fui zoeira, né? Sim.
E aí eu falei, ó, tá querendo te pegar. E a pessoa perguntou, o que eu tenho que fazer então para ele não me pegar? Eu falei, você tem que aceitar Jesus, cara. Aceita Jesus que isso resolve. Sim, aí fecha a porta. E eu sei que nesse dia a gente, então vamos orar, e né, a gente já estava instruído sobre isso, que a gente sabia que logo ia acontecer, né, um dia de expulsar demônio, e aí eu orando, e o demônio já caiu de joelhos ali, e a gente expulsou o demônio, né, mandamos embora em nome de Jesus, e eu lembro que quando eu saí dali, eu saí todo... Sim, sim. Agora eu filho, eu caça-demônio. Ficava procurando pessoas para expulsar demônio, né? Sim. E de lá para cá, né, tantas situações aconteceram. Uhum. Então, sempre marca, né? Marca. A primeira vez quando a gente vai expulsar um demônio. É verdade. É verdade. E graças a Deus, depois que a gente se torna experiente, a gente atira de letra e pronto. É verdade. Realmente se torna caça-demônios. Mas amém, glória a Deus. Pastor Wilson, quero agradecer a sua presença aqui comigo, tá bom? Para você também abençoar o pessoal que está em casa aí com as suas dicas. Olha, tudo que você falou, a gente pega mesmo aí como exemplo, porque a gente não sabe de tudo. Então, sempre tem coisas para a gente aprender, né? E eu sou totalmente leigo aí nesse assunto quando se trata de terapia, porque a gente acha que a gente não precisa, né? Então, a gente acha que não precisa, mas do jeito que você contou aí, todos nós precisamos passar por um terapeuta. Sim. Né? E eu acredito que vai abençoar muitas pessoas aí do outro lado. As pessoas que estão me acompanhando, as pessoas que estão aí nos assistindo, tá bom, pessoal? Espero que tenha sido uma bênção para você. Espero que você tenha ficado surpreso, assim como eu fiquei surpreso, diante de tantas revelações aí do nosso irmão pastor, terapeuta. Amém? Amém. Meu irmão, eu vou te convidar outras vezes para vir dar nos ajudar aí, dando umas dicas para a gente. Tá Será bom? um prazer. Eu acredito que essa entrevista, eu acredito que as pessoas que vão assistir vão ver de forma diferente. Que bom. Entendeu? Eu acredito que as pessoas vão dar uma atenção melhor quando se tratar de terapia. Verdade. Tá certo? Porque eu sei que você não falou tudo, mas só algumas coisinhas aí, uns leques que você deu, umas dicas aí que você deu para a gente já deu um norte, um sentido aí de que o negócio é profundo. Exatamente. Tá certo? Imagina agora, nós acabamos de sair de uma pandemia, né? Sim. Pessoas que ficaram em casa. Quem diria que um dia o marido e a esposa ia se estranhar por estar em casa junto? Rapaz, os dois, se brincar, tá estressado. Estressado. E quantos casais que se separaram? Acabou o casamento. Ué, mas a gente casa não é para ficar junto? Ficou junto por causa de uma pandemia, se estranharam. Ficar dentro de um apartamento Dentro de um apartamento fechado. Então, o quê? Doenças emocionais. As pessoas adoeceram. Síndrome do pânico, né? Crise de ansiedade. Entendeu? Coisas loucura. É sério. Né? É seríssimo. Tá? Suicídio. Quem diria que um dia um pastor, como a gente fala, que é uma pessoa mais Verdade. experiente, né? Que Sim. tem uma bagagem, Sim. tirar a própria vida. Sim, uma pessoa sarada. Uma pessoa sarada, que ajuda outras pessoas. E alguns que eu pesquisei, teve um caso que eu pesquisei, que é um que ele não tinha nenhum histórico de depressão, de nada. Quando a pessoa tem um histórico, ele até vai, né? Nesse caso, não é espiritual? Também, tem um pouco de tudo, né? Né? Tem, é um conjunto. Para suicídio, rapaz, Então. Porque para suicídio eu já levo para o lado espiritual, entendeu? Sim. Mas sabe o que acontece? Quando a pessoa tira a própria vida... E a pessoa é consciente que ela vai para o inferno. Sim, não, mas só que tem um detalhe. Quando a pessoa tira a própria vida, pastor Sérgio, ela não quer morrer. Ela só quer eliminar o sofrimento. O pensamento dela... Acha que não vai ter consequência? Sim, mas a pessoa está fora de si. Uma pessoa que está no seu estado normal, ela não tem coragem de tirar a própria vida, não. Ela está desequilibrada.